falar aqui de política, né? Política é muito boa, porque a política lida com a vida. Não há nada sem a política, seria a barbárie, né? E é por isso que nós, daqui de Brasília, levamos até você ideias, propostas, exatamente para que você tenha a sua. Há, nesse momento, uma grande discussão entre os poderes, quem é mais forte aqui na Praça dos Três Poderes, e, principalmente, essa disputa política entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. O Supremo Tribunal Federal, que antes era ali numa desavença com o Palácio, agora está mais unido ao Palácio e numa desavença com o Congresso Nacional. Mas é o dia da política, o dia a dia é assim mesmo. Hoje, aqui no Frente a Frente, o nosso convidado é o deputado Kim Kataguiri. Deputado, muito prazer, muito boa noite, e é muito bom ter o senhor aqui nos estúdios da Rede Vida. Prazer é meu. Olha, a última vez que nós estivemos juntos faz 6 anos. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Foi uma das primeiras entrevistas do meu primeiro mandato. Pois é, Kim Kataguiri está no segundo mandato. E aqui também nessa conversa, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada também por voltar à Rede Vida. Não podemos ficar tanto tempo assim sem ter o senhor aqui novamente, assim, né? Ainda mais uma pessoa que está aí com tantas comissões técnicas da Câmara, gente. Olha, eu não sei como é que ele dá conta, porque tem, olha, finanças e tributação, indústria e comércio, análise uma comissão especial para análise da inteligência artificial, ver o que pode ser feito. A gente vê aí também a dificuldade de financiamento da área ambiental, que os países desenvolvidos não querem pagar a conta, né? O valor proposto é muito aquém do que realmente necessita, do que é pregado aí pelas instituições, especialmente na última COP, né? Na COP29. Como é que vai ficar? O que o senhor vislumbra aí em termos de financiamento? Que os países ricos não vão querer fazer esse financiamento, né? Em termos de meio ambiente ou de meio ambiente e de assistência? Em relação ao meio ambiente... Dois pontos. Se não estão nem querendo fazer no meio ambiente, ainda mais uma assistência por questões relacionadas à tecnologia. Em relação ao meio ambiente, eu estou terminando de ler um livro do Roger Scruton, que é o Como Ser um Conservador, né? Ele tem um capítulo sobre o meio ambiente, e eu compartilho da tese dele, de que não dá para pensar o meio ambiente, não dá para acreditar na ficção de que ele vai ser solucionado numa perspectiva global. Porque não existe um sentimento de pertencimento, um sentimento de nação, de cidadão do mundo. Ninguém sente-se irmão de um brasileiro, não se sente irmão de um europeu porque dividem o mesmo planeta, né? Não existe um sentimento, um hino, uma cultura, um costume de terráqueo. Não, existe... Mas isso está mudando, né, um pouco. Já tem gente que está ligado aí nessa questão de cidadão. O planeta é um só, né? O planeta é um só, mas não há o incentivo, né, que existe para você cuidar do seu próprio país, do seu próprio território, em relação ao resto do mundo. E a tese que ele defende é justamente essa, que a perspectiva ambiental seja vista do ponto de vista nacional, inclusive na perspectiva conservadora, no sentido de que existe um pacto entre aqueles que já morreram e deixaram tudo que nós temos hoje, os bens materiais, as instituições, os costumes, por aí vai, nós que estamos vivos hoje e as futuras gerações que estão por vir. Ele afirma, e eu concordo, que é mais fácil convencer as pessoas a conservarem e preservarem o seu território nacional, o seu bairro, a sua comunidade, pelo sentimento de pertencimento, do que criar um grande acordo global. E veja, nós estamos nessa tentativa de grandes acordos globais em relação ao meio ambiente há décadas. Eles nunca deram certo. Então, eu concordo com essa perspectiva de pensar o cuidado ao meio ambiente com uma visão, com uma ótica mais nacionalista, né? Em relação ao financiamento de assistência, realmente não existe nada que garanta que isso vai acontecer. Daí o meu medo, né, da dependência do Brasil, que já perdeu várias oportunidades na história de desenvolver várias indústrias diferentes e ter vários saltos de produtividade. Eu colocaria, especialmente durante o governo Lula 1 e Lula 2, em que nós tínhamos a China crescendo 10% ao ano, a gente estava exportando aço, a gente estava exportando commodity, e com a possibilidade de aproveitar esse boom econômico para fazer reformas estruturais, todo ajuste fiscal que a gente vai ter que fazer para não ter um colapso em 2027, poderia ter sido feito estruturalmente em Lula 1 e Lula 2, sem nenhum trauma, sem nenhum corte, por causa do crescimento econômico motivado pelo crescimento internacional. E reformas estruturantes que garantiriam que a gente tivesse um aumento de produtividade para não depender do crescimento do mundo para ter o crescimento no Brasil. Infelizmente, a gente perdeu essa oportunidade, e eu não quero que isso se repita com inteligência artificial e automação. O senhor falou sobre essa questão econômica. A questão econômica hoje ela é interligada no mundo inteiro, mas existem algumas decisões de países, como o Brasil, por exemplo, que atrapalham a economia local, e nós estamos encalacrados. Hoje a ministra Simone Tebet, o senhor esteve lá na comissão, né, e ela mostrou um quadro caótico, né, 2027 com um orçamento colapsado. O Brasil precisa de uma reforma estrutural, mas politicamente inviável, não se consegue. O próximo governo, eu costumo dizer que vai ter que fazer uma PEC da transição às avessas, porque como 0% nós teremos de orçamento discricionário em 2027, o próximo presidente da República vai ter que, antes de assumir, depois das eleições, negociar com o Congresso anterior uma PEC para promover corte de gastos e flexibilização do orçamento, desindexação do orçamento. E isso, evidentemente, gera um custo político, mas
No Brasil, nós sabemos e temos essa tradição de que um presidente que sai das urnas sai muito fortalecido, sai popular, sai com uma confiança da população, e ao mesmo tempo ele vai negociar com muitos parlamentares que perderam o mandato, que perderam a eleição. O Congresso anterior é mais fraco do que o Congresso que acaba de assumir e acaba de ter o seu mandato. E tem a questão do incentivo político, né? Que os parlamentares, eles sempre estão mais propensos a votar propostas impopulares quanto mais distante está da eleição. E o momento mais distante da eleição é o pós-eleição. Pois é, foi até o que ajudou o presidente Lula quando ele estava eleito e foi feita aquela PEC da transição, né? Isso, a PEC da transição. E mesmo o Lula 1 no primeiro mandato, a primeira coisa que ele fez foi a reforma da Previdência, que foi inclusive o que gerou a formação do PSOL, né? Aquela dissidência. Mas como é que o Lula, com um discurso de esquerda, com uma trajetória sindicalista, consegue no primeiro ano, sem impacto na popularidade, aprovar uma medida como uma reforma da Previdência? É o fato de sair fortalecido. Teve um estrago interno ali no PT. Mas acontece o seguinte, existe uma lenda de que o problema, o entrave é o servidor, máquina inchada, salários. Não é só isso, né, deputado? Não é só isso. Nós temos, existe também, assim, o Brasil, quando você olha para todos os ministérios, mais de 80% de todos os ministérios é folha de pagamento, né? Se você olha para as Forças Armadas, a gente teve aquele desfile ridículo lá na época do governo Bolsonaro, do tanque quase explodindo na frente do Congresso Nacional involuntariamente, né? Então, as nossas Forças Armadas estão muito sucateadas e até hoje a gente está discutindo o leasing dos caças Gripen, lá de trás, a negociação lá de trás, e que hoje já está os Estados Unidos com o F-35 e já ficou muito para trás, né? Então, o nosso grau de investimento em todos os setores, ele é muito baixo e as despesas obrigatórias são muito altas. Mas não só na questão dos salários, e o servidor público federal, nesse sentido, é um problema, porque ele é elite dentro do próprio funcionalismo público. O funcionário público municipal, ele recebe, em média, 5% a menos do que na iniciativa privada. O servidor público federal recebe 96% a mais, né? Então, para uma função equivalente, praticamente o dobro. Então, não à toa, a maior renda per capita está em Brasília. Ok, eu lhe pergunto, vai ser possível fazer alguma coisa nesse sentido? A gente tem aí juízes, especialmente, né, no judiciário, que ganham verdadeiras fortunas, né, ali mensalmente, porque juntam uma série de penduricalhos. Quando é que o Congresso vai se debruçar sobre esse tema que é fundamental, até para dar uma equilibrada nas contas públicas e ter também ali as carreiras de Estado com uma, digamos, com uma remuneração que seja compatível com o serviço que presta, mas que não seja uma questão tão desigual e enfim, salários às vezes que podem chegar num mês a mais de 50 mil, 70 mil. A gente sabe que há casos desse tipo. Como fazer? Não, 50 mil, 60 mil, você está falando do mínimo, do piso. Né? Já teve contra-cheque em TJ de 2 milhões e 500 mil reais no único mês em verba indenizatória retroativa. Né? Aí o judiciário entende, em decisão judicial para ele próprio, né, que os magistrados têm direito a uma verba, e dizem, olha, desde a época em que você passou no concurso até hoje, vamos compensar essa verba que a gente inventou hoje e aplicar retroativamente. Isso é um absurdo, e eu vou dizer para vocês, esse é o tema que mais me motiva. Né? Eu acho que essa é uma das maiores injustiças que a gente tem no país. Na legislatura passada teve a discussão da reforma administrativa que não avançou por falta de esforço e de coragem do governo. O governo mandou a reforma sem a elite do funcionalismo público, que são os agentes políticos, e agentes políticos, por definição jurídica, incluem os juízes e os promotores. Eu coletei 171 assinaturas para incluí-los, né, na reforma administrativa, mas ela afundou. Nessa nova legislatura, eu estou há 2 anos e 6 meses coletando assinaturas para tentar bater as 171 e tem sido uma dificuldade gigantesca, mas eu digo para vocês que hoje faltam 6 assinaturas. Eu consegui protocolar essa PEC como uma PEC autônoma. Não é uma reforma administrativa ampla, é uma discussão só da elite do funcionalismo público, né, que são os agentes políticos, e isso daria uma economia de 15 bilhões de reais ao ano. 15 bilhões. O que é que diz essa sua PEC? Basicamente que acaba com as férias de 60 dias, que na prática elas são vendidas, e aí, como nas férias eles recebem remuneração em dobro, eles vendem, né, um mês, e na prática triplicam, né, o salário que eles receberiam nesse período. Em vez de, eu vejo muitas verbas indenizatórias sendo criadas pelo Judiciário e pelo Ministério Público por excesso de trabalho. E aí eles criam dias, né, por exemplo, vários TJs já criaram aquela história de você trabalhar 3 dias e folgar 1. Eles folgam esse dia porque eles estão muito atarefados e precisam descansar? Não, eles vendem, né, esse dia de folga e recebem a indenização em troca. Então, primeiro ponto se um trabalhador comum, CLT, tem 30 dias de férias, um juiz e um promotor tem 30 dias de férias também. E aí eu já ouvi absurdos em relação a isso, de presidente de associação de magistrados falando que sem as férias de 60 dias vai ter um êxodo, né, do judiciário e do Ministério Público. Falei, entendi. Então você prestou o curso de promotor e de juiz, não apenas para ter lá o seu salário de 46 mil mais os benefícios, mas porque você tem férias de 60 dias. Se não fosse isso, você não queria ser juiz, não queria ser promotor, então fala, olha, sinto lhe dizer que você não tem vocação para isso, porque seu objetivo é ter férias de 2 meses, você não é isso que você merece. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, ninguém aponta uma arma para alguém a partir de hoje,
o senhor será juiz. O Constituinte foi tão cuidadoso com o teto de gastos, que é o maior salário pago no Brasil, que é de ministro do Supremo Tribunal Federal, que colocou em 3 pontos da Constituição o teto de gastos. O mais eloquente é nas disposições transitórias, dizendo claramente, muito claramente, de que ninguém, a título de nada, pode somar algo que ultrapasse o teto de gastos. Eu acho que não precisa de emenda, eu acho que o senhor... a emenda seria assim, vamos aplicar a Constituição. Viu, Zé, hoje, com a atual interpretação do judiciário e com o ativismo judicial, a gente precisa dizer o seguinte, o artigo 1º, as escolas têm que ser pintadas de azul. Parágrafo 1º, por azul, entenda-se esta cor nesse espectro. Né? Inciso 1º, não se pode pintar de outra cor que não azul. Né? A linha A, estamos falando de escolas, não estamos falando de mais... Né? Então, o senhor sabe desse artigo das disposições transitórias? Sim, do é muito explícito, né? Ninguém pode reivindicar nem os anteriores, né? Nada, os que recebiam antes não terão direito adquirido, por exemplo, né? Porque as disposições transitórias é uma parte da Constituição, né? Definida pelos constituintes, que aplica ali na fase de transição. E lá é muito claro, quer dizer, não há o que se falar. Na realidade, o que eles colocam é que o teto aplica-se apenas para remuneração, porque a Constituição não fala em verba indenizatória. E o que eu faço é Mas vai falar qualquer título. Então, mas é a título de remuneração. E que é a interpretação aí dada eles fazem hoje. Por isso que a gente inclui... Remuneração é uma coisa, verba indenizatória é outra, é o que eles dizem, né? E aí eles começam a... Sempre encontram uma brecha para ganhar um pouquinho a mais, né, deputado? Isso aí nem se for comparar com o orçamento, não é muito, realmente, né? Mas é didático, né? É isso, é questão de dar o exemplo, né? Tem um ditado antigo, né, de Roma, de que as palavras movem e o exemplo arrasta, né? E eu acho que essa é a questão de exemplo. E muitas vezes, né, quando eu aponto isso para o juiz ou para o promotor, eles apontam o dedo de volta, né? E você que é deputado? Eu falo, bom, eu dou o exemplo, né? Encontre outro deputado que não usa carro, não usa gasolina, nunca passou uma bala, um chiclete, né, muito menos um almoço em cota parlamentar. Não só votei contra o aumento de salário na legislatura passada para os parlamentares, para ministro do Supremo, para presidente, como doei todo o aumento. E antes de ter o aumento no primeiro mandato, já doava 20% do salário. Hoje, líquidos, eu já doei 500 mil reais, meio milhão de reais. Eu acho que poucos deputados ali vivem do salário, né? Não. Mas é um salário mais do que suficiente para se viver. Né? Depende. Não, depende não, Zé. Como assim depende? Alguns deputados ali não conseguem, a maioria não consegue viver com salário. Não, mas é claro, porque tem um padrão de vida de desvio de dinheiro público, de viver uma vida de luxo com dinheiro roubado. Agora... Não, eu também gosto, né? Não, agora... O senhor, por exemplo, é da bancária do Sem Jatinho, né? É isso, não. Sim. E sem vinho, e veja, peramanca também, essas coisas assim que eles gostam de tomar. E nessa questão do exemplo e de orçamento, hoje, o Ministério da Fazenda, só hoje, em 2 anos e 6 meses de governo, Lula 3, eles descobriram, né, que não é uma boa ideia dar classe executiva para todos os servidores que viajam com ministros. Então, hoje, eles restringiram classe executiva só para o ministro. Agora, as 30 pessoas que eles levam junto não precisa mais. Eles entenderam hoje que isso era um gasto desnecessário, demorou um pouquinho. Mas essa, para mim, é a pauta que mais me indigna, porque e é algo que é um privilégio que as esquerdas nunca se manifestam, nunca se indignam, nunca levantam em relação ao serviço público, porque eu escuto muito sobre, né, os banqueiros, os bilionários, a Faria Lima, mas a maior renda per capita é o Lago Sul, não é Faria Lima? Não é Pinheiros, não é Moema, não é Vila Nova Conceição, é aqui onde está concentrado o funcionalismo público federal e grandes escritórios de advocacia que também resolvem grandes causas aqui, muitas vezes de maneira... É a casta de Brasília, a casta de advogados. Muitas vezes de maneira heterodoxa, por assim dizer, o José Maria. E aí acabam tendo grandes vencimentos. Mas, enfim, isso para mim... E vamos lembrar, nós estamos falando do 1% mais rico da população. Agora, o senhor acredita que tudo isso vá a votos? Eu lhe pergunto porque, uma curiosidade aqui, essa semana passada teve o Fórum de Lisboa. Muitos políticos foram para Portugal. Por incrível que pareça, acabou o estoque de peramanca de uma loja de vinhos. Lá do coisa. E ela falou, é um vinho caro, é um vinho que custa a garrafa ali, a safra mais barata é na faixa de R$ 3.500 e pode chegar até a 5.000 e lá vai fumaça, dependendo da safra, né? E se uma pessoa foi lá para comprar um vinho para trazer de presente para o seu pai, quando viajou, e disse, olha, os políticos brasileiros estiveram aqui ontem e acabaram com todo o nosso estoque. Ou seja, a vida não está difícil, né, deputado? Por isso que eu pergunto, é possível colocar esse projeto em votação? O senhor acha que o senhor vai conseguir completar aí as assinaturas e levar essa questão avante? Não, completar as assinaturas eu garanto que eu consigo. Está sendo uma dificuldade imensa, mas eu consigo. Agora, levar para votação, nesse governo não tem a menor chance. Esse é o tipo de PEC que só tem chance quando o presidente da República disser, olha, eu estou apoiando essa PEC, me deem os 308 votos para aprovar. Com o Lula não tem a menor chance de ter. E mesmo o presidente da Câmara, ele está numa fase muito corporativista, e existe um projeto na Câmara que é contramão disso aí, que é para possibilitar a soma
de salários parlamentares com aposentadorias. Não, pior, não é projeto, é uma decisão da mesa. Eles já tomaram, já está em vigor, né? É uma medida que tinha acabado há décadas, que era um retrocesso do parlamentar. Primeiro, a aposentadoria especial, que felizmente a gente conseguiu acabar na reforma da Previdência, né? A minha primeira legislatura foi a última que tinha direito à aposentadoria especial, que aliás eu também abri mão. E aí você não pode acumular, né, a aposentadoria especial, que é basicamente o salário integral de deputado, né, com o salário de deputado, né, se você está exercendo um mandato. Ele diz, e ele vem e revoga, o presidente da Câmara revoga isso de ofício, dizendo que não existe um desincentivo ao exercício da democracia você não deixar o deputado receber o salário mais a aposentadoria e dobrar o que ele recebe então por mês. existem super salários no Congresso. Perfeitamente. E a minha PEC afeta esses super salários. E arrasta também. Funcionários. Alguns funcionários recebem salários e pensões. Sim, mas os funcionários eles têm um corte, né? Eles têm que respeitar a partir desse não. Então, o abate-teto, ele é aplicado pela Secretaria-Geral da Mesa. E aí depende muito de quem é o secretário-geral da mesa, que é uma função de confiança escolhida entre servidores efetivos pelo presidente da Câmara dos Deputados. O único secretário-geral da mesa, que sendo justo, que eu via aplicar o abate-teto para todos os servidores da Câmara dos Deputados, era o Leonardo Barbosa, que foi o SGM nos meus 2 primeiros anos de mandato. Acho que o Mozart também ele aplicava. Mas eu não era deputado. Mozart falando que eu conhecia. O Mozart já faleceu, era de antes, Mas isso é um ponto dos outra coisa, a ajuda de custo, o tal auxílio mudança, né? Você ganha um salário a mais quando você ganha a eleição e um salário a mais quando acaba o seu mandato. Só que aí, quando você ganha na reeleição, você ganha de novo. Mas você está se mudando de onde para onde? Se você já está em Brasília, já é deputado. Né? Mas, e era no início de uma legislatura, não era só legislatura, era de ano também. Mas isso acabou. Agora é só legislatura. Período legislativo, né? Turno legislativo. Semestre e no final. Quando tinha convocação, recebia no início da convocação e no último. Aí quando cortou isso, acabou a convocação extraordinária do Congresso Nacional. Ninguém escuta mais falar em convocação. Agora, hoje o pessoal está preocupado com emenda parlamentar, né? E fica recesso branco também, né? Porque agora mesmo, como não vão votar a lei de diretrizes orçamentárias, não vai ter recesso regulamentar, né? Que é uma esculhambação isso também, né? Tem um prazo previsto na Constituição, o Congresso não se respeita, né, ao não cumprir esse prazo. O governo também parece muito pouco preocupado, porque aí se não aprova, entra a regra do duodécimo, que o governo pode gastar 1/12 por mês daquilo que enviou no projeto, enquanto o Congresso não aprova. Então, enfim, não é coisa de país sério. Agora, é interessante o que o senhor está dizendo aí sobre o orçamento. Eu acho que o orçamento é uma coisa tão importante que, se o Congresso existisse por um só motivo, seria para aprovar e fiscalizar o orçamento, né? E o Congresso deixa porque as injunções políticas levam a isso. É isso. Não é uma decisão única. O não votar do orçamento é um instrumento de achaque para você exigir mais emenda. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, eu vejo isso todo ano, né? Tanto o governo utiliza, né, a pendência da votação do orçamento para dizer, estou segurando as emendas de vocês, é bom a base se comportar e votar comigo. Como o Congresso também usa o seguinte, o governo se comporte, porque senão a gente não aprova o orçamento ou aprova o orçamento com pauta bomba. Hoje existem deputados e senadores profissionais de emendas? Não tenho a menor dúvida disso. A maior parte dos parlamentares só estão pensando em emenda, não lê o que vota. Eu vou conversar com o falo, e aí, você está pensando o quê sobre isso? Eu não estou pensando em nada, eu vi a orientação do líder aí, estou votando junto, o governo está pagando 5 milhões para isso aí, eu estou votando junto. É isso, esse é o nível que nós temos de parlamento hoje, é um parlamento dominado por interesses mesquinhos, por deputados que não leem o projeto, e que se eles lessem, eu ainda duvidaria se eles entenderiam tudo que está lá. Porque também, apesar de nós termos uma assessoria muito competente, concursada no Congresso Nacional, são poucos os parlamentares que fazem uso dela. E nem estamos falando de ideologia, né, deputado? É mesmo de todos os lados esse desinteresse. Deputado, o senhor, não diria brigou, mas se afastou do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Qual é a diferença? O senhor é de direita, mas não é do grupo do ex-presidente. É isso, na verdade não é mais, né? Eu sou de direita e por isso não sou do grupo do ex-presidente. Porque ele não é de direita? Imagina, você perguntar para o Bolsonaro qual foi o primeiro autor conservador, ele vai falar, sei lá, Olavo de Carvalho, não encostou, não passou e nunca foi empresário? 1000 quilômetros de Burke, de Russell Kirk, até aqui de Lacerda, não precisa ir muito longe. Não tenho a menor ideia do que se trata então, o senhor que é de conservadorismo, liberalismo ou de direita, né? Agora, ele traiu o próprio eleitorado, ele traiu quem depositou a confiança dele nas eleições de 2018 a partir de uma série de medidas. Quando ele nomeia um petista para a Procuradoria-Geral da República, que inclusive me investigou várias vezes sem ter nada, né, por pura perseguição política, amigo íntimo de Zé Dirceu, que acaba com a Operação Lava Jato. Né? Na campanha ele dizia, não, vou indicar um PGR da Força Tarefa da Lava Jato. Chegou na hora do vamos ver, indicou o amigo do Zé Dirceu, que acabou com o modelo de Força Tarefa e proibiu qualquer ministério público de qualquer estado de ter o mesmo modelo. Depois ele disse que vai endurecer a luta contra o crime e sanciona o juiz de garantias, que foi uma medida
tão garantista, mas tão garantista, tão pró-criminoso, que até o Supremo Tribunal Federal, que hoje é um tribunal marcado pela impunidade, disse, peraí, Bolsonaro, aí você tá ajudando muito o bandido, nem isso, aí não vamos deixar. Aí o Toffoli deu uma liminar falando, juiz de garantias que Bolsonaro sancionou, não vamos aplicar, porque aí já é avacalhação. Quando o Supremo chega no nível, não tinha condições, né? Chega no nível, não tinha condições técnicas de implementar, não tem nem juiz suficiente para fazer isso, né? Se dividir o juiz da fase de instrução e de inquérito inquisitorial do juiz que vai fazer depois do julgamento. Tem cidade que não tem um juiz que mora fora da comarca. Exatamente. E aí, depois tem o afrouxamento da lei de improbidade administrativa, né? Se fosse o Lula fazendo agora, os bolsonaristas estão fazendo um escândalo. É a promoção da corrupção, é não sei o que lá. Aí o Bolsonaro aprovou com o voto dos petistas e dos bolsonaristas. A mesma coisa a PEC da vingança, que por sorte nós conseguimos derrotar. Bolsonaro manda uma proposta de emenda à Constituição para aumentar o número de indicações do Congresso Nacional ao Conselho Nacional do Ministério Público para perseguir promotores que combatem a corrupção. PT e Bolsonaro votando junto. PEC da impunidade. Os bolsonaristas apresentam uma PEC para que o deputado não possa ser preso nem em flagrante de crime inafiançável. E que, em caso de ser preso, fique na Câmara. Assim, é uma piada pronta, né? Todo mundo já tem uma imagem muito boa da Câmara dos Deputados. Você ainda vai lá e transforma em presídio, a rapaziada vai falar, não, cerca todo mundo aí já e deixa. Então, Bolsonaro descumpriu essas promessas e do ponto de vista econômico também. Qual foi a última grande reforma do governo Bolsonaro? Foi a PEC Kamikaze. Cujo nome Kamikaze foi dado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, que criou um rombo de 150 bilhões de reais. O interessante é que todo mundo que pensa como o senhor, que é do grupo, né, que foi eleito, a primeira eleição foi uma forte influência dele, eu não tenho dúvida. A sua eleição. Minha? Influência do Bolsonaro? A primeira Deus me livre, Maria. Eu tenho um trabalho próprio, eu tenho uma trajetória própria. Eu não colei no Bolsonaro. Não, a primeira foi o grupo todo, né, e o senhor estava entre esses grupos de direita que faziam a força do Bolsonaro. Não, Zé, eu me nego a aceitar que eu me elegi na primeira eleição por causa do Bolsonaro. Toda a trajetória que eu construí durante o impeachment, inclusive no MBL, no Movimento Brasil Livre, e inclusive quando perguntado no ano de 2018 sobre o que eu acharia de Bolsonaro, eu dizia que seria um desastre, né? E declarei voto útil nele no segundo turno, e com ele pedindo, né, depois da facada, que nós o ajudássemos ali no Nordeste, mas depois que eu já estava eleito. E outra coisa, no meu estado tinha Eduardo Bolsonaro, então se algum bolsonarista fosse escolher um deputado, não tenho a menor dúvida de que olhando o Eduardo e olhando para mim, Por falar em Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos, tivemos essa resposta aí, essa fala, essa defesa que Donald Trump fez do ex-presidente, mas os bolsonaristas ficaram animados, disseram que com isso, talvez Bolsonaro consiga ali sair candidato no ano que vem. E outros já começaram a colocar Eduardo Bolsonaro como um possível substituto do presidente, caso ele não consiga a candidatura. Nós já ouvimos lá no Congresso, eu já ouvi especialmente, que esse nome seria Flávio Bolsonaro e não Eduardo. Tem também Michele. Enfim, Bolsonaro tem ali, ele acha que o nome Bolsonaro na urna ainda dá muito ibope, pode levar para o segundo turno. Qual a sua avaliação? O senhor acha que a tendência aí com Bolsonaro, ou um nome Bolsonaro, não sobrenome Bolsonaro, ou o preferido é Tarcísio de Freitas, tem também Ronaldo Caiado, que ontem fez um jantar com a bancada. Qual a sua avaliação aí desses nomes da direita que estão colocados para concorrer contra o presidente Lula? Eu vou discordar de um pressuposto da sua pergunta de que os bolsonaristas ficaram animados com o Trump. Os bolsonaristas estão fingindo ficar animados para vender uma falsa esperança de que o Bolsonaro tem alguma chance de ser candidato. O Trump fez uma bravata. Ele não vai mover uma palha para o Bolsonaro recuperar os seus direitos políticos aqui, muito menos para o Bolsonaro ser solto quando ele for preso aí, da expectativa do final do julgamento, que é o final desse ano. Então, assim, não teremos Jair Bolsonaro candidato, Jair Bolsonaro sabe disso, sua família sabe disso, os deputados bolsonaristas sabem disso e admitem nos bastidores, né? Então não tem ninguém animado, tem gente fingindo e utilizando os bolsonaristas de massa de manobra para tentar vender essa falsa esperança e ganhar algumas visualizações e crescer um pouco seus seguidores para aumentar sua votação na próxima eleição. Em relação a ser alguém da família, os próprios bolsonaristas, né, reclamam do Bolsonaro ser hegemônico e paranoico, né? Ele não confia em ninguém, ele não tem aliado, ele tem família. Fala, olha, se for o Flávio, né, se for o Eduardo, aí sim, da Michele até, eu já ouvi de um ex-ministro do Bolsonaro, que um sujeito como o Bolsonaro, com o perfil dele, com o pensamento que ele tem sobre mulheres e que se divorciou 2 vezes, jamais ia apoiar a mulher para a presidência da República. E eu acho que esse raciocínio faz sentido. Os filhos, o Eduardo, coitado, ele passou, sei lá, já 12, 10 anos na Câmara dos Deputados, nenhum projeto importante aprovado, nenhuma relatoria importante aprovada. Ele utilizava a Comissão de Relações Exteriores para ficar viajando com dinheiro público ao redor do mundo, né? Ele, aliás, ele entrou na política forçado pelo pai. Ele ficava surfando lá na Austrália ouvindo forfã, né? Foi colocado na política sem ter a menor vocação para isso, né? Então, eu que foi, Zé. É verdade, ele ficava surfando. Lembra da troca de mensagem que foi fotografada por um jornalista? Fazendo hambúrguer fritando hambúrguer nos Estados Unidos em que o Jair está conversando com o Eduardo, e o Eduardo está na Austrália,
e ele fala, cuidado com o que você vai fazer aí, que eu não vou depois te tirar da cadeia, vão comer o seu fígado e o meu. Jair mandando mensagem pro Eduardo. E aí, veja só como essa família é muito unida, né? O Eduardo responde o seguinte: não me compare com o bosta do seu filho, referindo-se ao Jair Renan, que é o filho mais novo, que hoje é vereador de Balneário, e que tem essa influencer, né? E que, coitado, tem problemas cognitivos insanáveis, mas destruiu a família. Mas é isso. Mas é estranho, sabe o que é, deputado? É porque nós estamos num momento que alguns, né, acham que quem fala que o cabelo do Bolsonaro está errado é petista, e no PT é a mesma coisa, quer dizer, não existem só esses dois lados, na política e no mundo e na vida. Graças a Deus, que é a famosa... Isso é famoso na dialética erística, né, que é a que estuda a arte do debate, como a falácia da falsa dicotomia, né? Você finge que só tem duas opções para forçar uma pessoa a escolher uma delas, quando nenhuma delas atende ao que aquela pessoa acredita. Mas o senhor estava falando, faltou o senhor fazer uma análise do Flávio. Perfeito. Não, o Flávio é o que não tem a menor condição de disputar, porque ele tem telhado de vidro, né? Ele está lá até hoje sem explicar como é que ele comprou aquela mansão lá de não sei quantos milhões, tendo a renda de senador da República. Então eu não vejo condição de ninguém da família disputar. Os presidentes de partido do Centrão estão pressionando muito o Bolsonaro para ele apoiar o Tarcísio. Tarcísio é o nome dos grandes presidentes de partido, do Kassab, do Ciro Nogueira, do Marcos Pereira, do próprio Valdemar da Costa Neto, que aliás é irônico, né? Hoje os deputados bolsonaristas estão no partido presidido pelo cara que foi preso no mensalão do Lula, né? E tá tudo bem, tá tudo bonito. Ele vai lá e discursa na Paulista do lado do Bolsonaro falando vida, família, saúde, assim, ele não sabe nem falar o lema terra, família e pátria, né? É uma coisa simples. Pátria, família e liberdade. Pátria, família e liberdade. A TFP também não sabe, mas ele tá lá junto com o Bolsonaro, então hoje ele é um cara de direita. Então, assim, existe essa pressão, né? Agora, os sinais que o Tarcísio passa nos bastidores olha, só vou com o apoio do Bolsonaro e com uma grande coligação me apoiando. Eu acho que existe aí um grande projeto que eu vejo com receio, porque se o Tarcísio, na eleição, já começa coligado com PP, União, PSD, Republicanos, PL, ele já vai ser presidente da República devendo um boleto que é impagável. Né? Ele Como já assim? vai... Explica melhor aí pra gente esse boleto. Não, alguém acha que o Valdemar da Costa Neto apoia um candidato por idealismo e republicanismo? Não, o Valdemar quer ministério, quer emenda, quer cargo, né? Alguém se engana que algum presidente de grande partido está apoiando o Bolsonaro porque faz arminha com a mão? Não, é gente que foi base, desde do Collor, passando por todos os governos até agora o Lula. Né? É gente que votou o teto de gastos e depois votou a PEC da transição. Né? Gente que revogou os próprios projetos que aprovou, gente que não acredita em nada, cuja ideologia é cargo e emenda. Então, se o Tarcísio já sai com esse megazord, né, da eleição, vai ser engessado, ele vai chegar com os ministérios todos loteados para gente que não está preocupada em eu queria ouvir o senhor, pública. que é um ponto que o senhor trabalha muito aqui sobre segurança pública, né? Vai ser um grande assunto. E eu interessei muito no discurso do senhor, quando o senhor disse que é preciso dar um choque, e fala até no exemplo de El Salvador. Como é que seria isso, essa mudança radical na segurança pública? Eu acho assim, quando a gente fala de mudança radical, estou falando de uma nova Constituição. Com essa Constituição, não é possível ter a legislação dura como a gente precisa. Mais de 90% dos países da OCDE têm prisão perpétua ou pena de morte. Né? Nós não temos nenhuma delas vedado por uma cláusula pétrea. Então precisamos de uma nova Constituição para ter pena de morte e prisão perpétua. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos de uma Constituição que permita que a gente adote o direito penal do inimigo, que é uma doutrina alemã em que nós enxergamos faccionados, membros de máfia, facções criminosas, milicianos, como um exército estrangeiro invadindo o nosso país e que, portanto, quando eles são julgados e quando eles entram em confronto com a polícia, eles não têm os mesmos direitos e garantias do que um cidadão comum tem. Né? Eles são tratados como, de fato, um exército inimigo invadindo o nosso país. Guerra, né? É uma guerra. Literalmente, o que eu defendo é uma declaração de guerra formal, constitucional, contra o crime organizado. Não é guerra retórica, é literalmente um esforço de guerra. Literalmente nós produzindo armamentos, nós levando tanque, se necessário levar caça para territórios dominados, né, pelo crime organizado. Em termos de reformas, por assim dizer, né, de trabalhar com o que a gente tem hoje, tem dois projetos importantes que eu aprovei no ano passado. Um foi a prisão preventiva para quem comete crime com violência ou grave ameaça, né, quem é pego em flagrante perde o direito de responder em liberdade. Para acabar com esse entra e sai e esse retrabalho da polícia. E o outro projeto é aumento de pena para furto, roubo e receptação, porque hoje a pena é baixa, principalmente para furto e receptação, num ponto de não dar cadeia, né? Porque uma pena abaixo de 4 anos se transforma em restritiva de direitos, e uma pena abaixo de 8 anos não termina em regime fechado, você começa no aberto ou no semiaberto.
Então, o endurecimento dessa pena, principalmente na receptação, que é o elo econômico do crime, porque se não tem quem receba e venda, não tem quem roube para depois vender e repassar e transformar isso em dinheiro. E receptação, como não tem violência nem grave ameaça, tem uma pena baixa porque o legislador entendeu que era o crime menor. Mas é o elo econômico fundamental para a indústria de assaltos que nós temos hoje. Ou seja, tem muita coisa ainda para discutir nessa área. Deputado, infelizmente, nosso tempo acabou e a gente precisaria de outro frente a frente, só para discutir essa questão da segurança pública. Mas eu agradeço muito a sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao frente a frente. Muito obrigada. E eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês dois, que são excelentes jornalistas, né, provocam para a gente ter oportunidade de fazer, de defender as nossas ideias e fazer as nossas defesas, e já digo que quando vocês quiserem, estou à disposição. Ok, pois é, né, Zé Maria, mais um frente a frente. Muito obrigada. É muito bom trazer até você, com argumentos, com profundidade, os debates aqui. Muito obrigado, muito boa noite. Pois é, olha, e para você que esteve aqui com a gente até agora, um bom fim de semana, que daqui a pouco está começando. Agora, eu vou ter um fim de semana um pouquinho mais prolongado, vou entrar de férias, mas José Maria Trindade vai